Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, com alegria te saúdo nesta manhã bonita de quarta-feira, lembrando São José, que vai nos acompanhar com seu olhar muito especial nesta quarta-feira, quando nós votivamente lembramos do nosso patriarca dos cristãos. Que ele interceda por você, pela sua família e pelos seus trabalhos. Não deixe o desânimo entrar na sua casa. Não deixe a tristeza, a agonia, a depressão tornar-se sua companheira. É preciso refutar essas coisas. E a gente o faz mediante o clamor do sangue poderoso de Jesus, do nome de Jesus, da intercessão de São José, a fim de que nós nos libertemos destas amarras, dessas alças medonhas que o mundo coloca sobre nós. O cristão precisa ser livre, como nós ouvimos ontem. Vamos iniciar o 8º capítulo do livro Corpo Místico de Cristo, onde o Santo Bispo Fulton Sheen vai nos falar do sacerdócio na Igreja. Na página 221, consideramos até agora a maneira como a verdade de Cristo vive em seu corpo místico e infalível, e como o seu poder vive no episcopado daquele corpo. Em primeiro lugar, o intelecto humano foi aperfeiçoado pela verdade divina, e a vontade humana foi aperfeiçoada em segundo lugar pela autoridade divina. Resta, com efeito, considerar um outro ofício de Cristo, mais íntimo do que qualquer um desses, isto é, seu sacerdócio, pelo qual a vida divina é derramada no corpo místico para torná-lo santo através da santidade de Deus. Na ordem natural não existe geração espontânea. Apenas justapor elementos físicos e químicos não produz vida. A vida só pode vir daquilo que possui vida. O que é verdade na ordem natural é verdade também na ordem sobrenatural. A vida divina não vem da vida humana, assim como uma criança não surge de um produto químico. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não existe homem bondoso, dado à filantropia e generoso, segundo a ordem humana, que por acúmulo dessas ações puramente naturais, torna-se filho de Deus na ordem sobrenatural. A vida divina não é um impulso que vem do pó, é um dom vindo do céu. Só Deus é vida divina. A terra nunca viu a vida divina e a santidade até que Deus andasse na terra em forma de homem. Até então os homens conheciam a vida apenas por meio de fragmentos. Veem agora aquele em quem o Pai se compraz que toda a plenitude habite. Àquela altura, os homens viam a santidade misturada com o pó da fraqueza e do pecado. Vem agora o Santo de Deus, que era a resposta divina ao desejo do mundo por uma vida mais elevada em Deus. Graças à sua natureza humana, assumida da flor virginal da raça humana, ele tomou posse de um instrumento de santificação. Por esta instrumentalidade, a pessoa do Verbo, ele mesmo perdoou pecados, abençoou, ordenou que os apóstolos batizassem, salvou o que havia perdido e, acima de tudo, deu a vida para a redenção de muitos. Este ato supremo de amor pelo qual Cristo expiou o pecado do homem, restaurou o homem mais uma vez para a união com Deus. Ao sacrificar-se por seu povo adquirido, procura ministrar-nos sua vida divina,
e os méritos de sua dolorosa paixão e morte. Pois assim como diz São João, todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Como esta fonte da vida divina comunicará esta vida ao homem após a ascensão ao céu? Ele a comunicará da mesma forma que comunicou a verdade e o poder, ou seja, através do corpo místico, a Igreja, visto que ele escolheu uma natureza humana como instrumento para a santificação dos homens durante a sua vida histórica. Também utilizou uma comunidade de natureza humana como instrumento para a santificação dos homens até o fim dos tempos. A cabeça é una com aquele corpo. Daquela cabeça invisível que está assentada no trono de Deus, brota, como de uma nascente inesgotável para o corpo místico na terra, a fonte de águas vivas que elevam os homens para a vida eterna. Assim como a energia invisível do seu cérebro desce a todas as partes do meu corpo, dando movimento aos braços e pernas, músculos e tendões, assim também descem os raios de glória do Cristo glorificado para os membros do corpo místico que somos nós, porque somos unos com seu Espírito. Dileto ouvinte, que ensinamentos belíssimos, maravilhosos, que nós podemos acrescentar à nossa meditação no dia a dia, nas nossas reflexões. Como é belo isso, né? A vida divina, ela não vem da nossa natureza humana, não vem das coisas naturais desse mundo, vem de Deus, vem do céu. O pai e a mãe de cada um de nós que nos deu a graça da transmissão da vida, eles não têm como transmitir a nós a vida espiritual. Não é o pai e a mãe que transmite a alma para nós. A nossa alma, o nosso espírito, não é fruto do trabalho de nossos pais. Não foi o pai e a mãe de cada um de nós que nos deu a alma. A alma vem de Deus. Ele nos deu as bases genéticas dos filamentos para que o nosso corpo pudesse crescer naturalmente. Mas eles não puderam dar a nós a vida divina. Essa vem de Deus. O corpo místico de Cristo é espírito, é graça, é a ação viva do ressuscitado entre nós. E o corpo místico de Cristo, ele subsiste na Igreja. Através da Igreja, eu recebo os elementos naturais próprios para o crescimento na vida divina, como o batismo, os sacramentos, o anúncio da palavra, o incremento à vida espiritual de oração. Portanto, a vida divina que nós recebemos, por graça, ela precisa ser cultivada, precisa ser alimentada, assim como o corpo, de forma natural, se alimenta das coisas naturais, a nossa alma se alimenta das coisas sobrenaturais. Vamos aprender isso e a cultivar em nós esta grande bênção, essa grande dádiva que é a vida espiritual, a vida divina, que a gente precisa crescer nela a cada dia. A aclamação ao Santo Evangelho desta quarta-feira, Marcos 10:45. O Filho do Homem veio a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por que Jesus veio a este mundo? Ele veio exatamente para aprimorar a nossa vida espiritual, nos redimir da culpa do pecado original, das misérias do pecado original, e nosso Senhor trouxe para nós este exemplo de serviço. Jesus serviu com todo o amor aos pobres, aos sofredores,
Ele deu a vida pelos seus. Tudo que Jesus realizou neste mundo tem em vista uma única finalidade: a salvação de nossas almas. Para que todos nós, através do seu corpo místico, a Igreja, que continua peregrinando nesse mundo, pudéssemos ser nutridos na nossa fé para alcançarmos a vida eterna. A nossa existência nesse mundo, como finalidade, consiste em alcançar a vida eterna. É muito triste quando as pessoas, mesmo sendo pessoas boas, éticas, pessoas de respeito, mas elas vivem somente para esse mundo, praticam o ateísmo, não são capazes de olhar para frente, olhar para o alto, porque as suas convicções não são cristãs, não são espirituais, não são místicas. Daí a necessidade, dileto ouvinte, de rezarmos pela conversão dos pecadores. Precisamos ter esta disciplina na nossa vida espiritual de nunca falharmos, de nunca esquecermos de realizar em profundidade a nossa adoração, nossa participação na Eucaristia, nossa participação no sacramento da misericórdia, do perdão, a confissão e nos demais sacramentos, de orar com a palavra, de vivenciar a graça de Deus na palavra dele, pois a nossa vida espiritual ela precisa ser cultivada, pois nela nós temos a certeza da nossa semelhança com o nosso Deus. Perder a vida interior no caminho da santidade, desprezando-a, é impedir que o coração realmente se aqueça um dia nos braços da luz divina. Vamos aprender isso e vamos viver essa graça do cultivo interior. Eu preciso me amadurecer a cada dia, com o sofrimento, com as alegrias, com as adversidades desta vida, para melhor caminhar para Deus. Pai de bondade, abençoa o nosso mundo interior. Toca o coração do ouvinte que está frio na oração, desanimado na sua paróquia. Já não tem mais aquele ânimo de levantar para orar, para ir à Santa Missa. O coração está bloqueado, está fechado num deserto que se abre para a assídia, esse vírus que mata a vida espiritual. Reanima, Senhor, o coração do ouvinte que me ouve neste momento, a fim de que a sua vida espiritual volte àquela tenacidade interior, aquele amor, aquela unção, alegria, entusiasmo. Tira de nós, Senhor, todo resquício de morte espiritual, pois queremos, com auxílio da Tua graça, alcançar a nossa salvação eterna. Amém. Pela intercessão de São José, seja abençoada a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja na paz e vamos nos preparar bem para celebrarmos amanhã a solenidade de Corpus Christi e fazer nossa procissão e participar da adoração. Uma abençoada quarta-feira e um dia feliz de Corpus Christi amanhã para todos vocês. Assim seja.